Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por esse convite. Eu estou me sentindo assim um pouco um peixe fora d'água, porque eu vejo que eu sou assim, a única representante de olhos puxados nessa festa da poesia de dois córregos. A convite da Denise, coordenadora, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do Haikai no Brasil. Alguém ali fora já me perguntou alguma fundamentação, teoria sobre o Haikai, como se compõe, mas a nossa proposta hoje não é essa, mas apenas de ilustrar o caminho percorrido pelo Haikai, que é original, como ele dizia, o Haikai com a letra K, que hoje se pratica no Brasil um Haikai com letra C, porque não temos em nosso alfabeto a letra K. Então, de Haikai, lá no Japão, a Haikai, hoje verde e amarelo, praticado inclusive pelo príncipe dos poetas brasileiros, Guilherme de Almeida. São 100 anos de história, desde a primeira chegada do navio Casatomaru ao Brasil, no Porto Santo, em cuja bagagem os migrantes trouxeram essa poesia. Vamos lá? Então, a origem da poesia Haikai remonta ao Japão do período feudal. Temos ali um poema Tanka, porque o Haikai se originou desse poema chamado Tanka, de 31 sílabas. É um poema composto de 2 estrofes. A primeira estrofe de 5, 7, 5 sílabas e a segunda de 7, 7 sílabas. O que é esse poema Tanka? Assim dizer, a poesia, a origem da poesia toda do Japão, e inclusive o Kimi-ga-yo, que é o hino nacional japonês, é um poema Tanka. Por ser um poema curtinho de 31 sílabas, o hino é repetido, é cantado 3 vezes, mas é sempre essas mesmas estrofes. Nós temos ali o Kimi-ga-yo em alfabeto romanizado, e depois temos embaixo, na versão dada pelo Consulado Geral do Japão, aqui que sejam vossos 10.000 anos de reinado feliz. Governai, meu senhor, até que os que agora são seixos transformem-se, unidos pelas idades, em rochedos poderosos, cujos lanços veneráveis o musgo cobre. Então é um poema realmente de exaltação à figura do imperador, que é esse bem o espírito do Japão feudal, aquele Japão que nós conhecemos através dos filmes de espada, dos espadachins, e que hoje realmente já o Japão inserido nesse mundo globalizado, também o imperador não tem essa figura do venerável, da divindade, mas é um país que ainda respeita a figura do imperador. E o nosso Haikai, esse que nós escrevemos hoje nas escolas, temos inclusive concursos brasileiros de Haikai, dirigido a alunos, crianças de até 15 anos de idade, e se pratica, nós chamamos hoje de Haikai verde e amarelo, mas que teve realmente origem nesse Tanka do Japão. Então, como foi que esse Haikai, esse Tanka se transformou no Haikai e chegou ao Brasil? O Tanka era um poema de 31 sílabas de 2 estrofes. Com o decorrer do tempo, esse Tanka começou a ser praticado por 2 poetas. E esse poema praticado por 2 poetas, onde um declamava a primeira estrofe e o outro a segunda estrofe, recebeu o nome de Lenga. Era uma espécie de um Haikai encadeado, bem curtinho, um poeta declamando a primeira estrofe e o outro poeta declamando a segunda. Temos aqui um exemplo. A primeira estrofe com 5, 7 e 5 sílabas, a segunda estrofe com 7 e 7 sílabas, mas declamado por 2 autores. Em seguida temos esse Haikai longo, também chamado de Kusari Lenga. Kusari, na verdade, em japonês significa corrente. Então é um poema encadeado, porque
A partir de uma determinada época, de um determinado tempo, esse Renga, que era composto por 2 autores, passou a ser composto ou praticado por vários autores. Então, é a mesma sequência de 5, 7, 5 estrofes, depois 7, 7 e de novo 5, 7, 5. E era assim como uma atividade palaciana. Era uma prática entre nobres e cortesãos, que eu até brinco de vez em quando de ver a gente que não tinha o que fazer, então ficavam fazendo poemas longos, esse Kussabirenga, e chegamos inclusive a ter poemas de 1000 estrofes. Então eram sessões onde os nobres ficavam ali compondo poesia. Era uma espécie de romance em versos, e esse Kussabirenga tinha regras rígidas, regras muitas vezes complicadas, algumas palavras-chave, por exemplo, flor e lua, então tinha assim posições determinadas nesse poema. A lua, por exemplo, teria que aparecer sempre na 17ª estrofe e teria que ser um poema de primavera. Numa outra sequência, essa lua teria que ser um poema de outono, e assim por diante. Então eram regras muito rígidas e muito complicadas para o gosto popular. Então eu digo também que não é só o brasileiro que dá aquele jeitinho. O japonês também já naquela época feudal deu um jeitinho de descomplicar esse poema encadeado. Inventou então o seguinte, o Renga Haikai ou o Renga curto. Então, era um poema curto, onde as regras estavam bem mais simplificadas, mais ao gosto popular. Então, era uma prática não apenas dentro dos muros palacianos, mas também uma prática popular. Foi assim que o Haikai foi se popularizando. E essa prática, justamente por ter deixado os muros palacianos, recebeu, na verdade, 2 correntes, ou 2 tendências. Aquele poema de tendência de cunho lírico ficou conhecido como o nome de Renga, e o de cunho cômico ficou conhecido como Haikai. Haikai quer dizer, literalmente, cômico. Então, o que aconteceu? Por ter esse cunho cômico, acabou se tornando vulgar. Então, aquele Renga era assim, o poema que mantinha mais a linha clássica, tradicional, lírica, e o Haikai ganhou um formato de um poema mais cômico e da comicidade para a vulgaridade. Quem escreve poesia, quem lê poesia, sabe que é um passo muito próximo, um limite muito tênue, não é? Então foi isso que aconteceu com o Haikai. Agora, um dos maiores nomes do Haikai no Japão é exatamente Matsuo Basho. Acredito que os poetas aqui presentes já devem conhecer este nome, já é Minefusa Matsuo, e Basho significa bananeira. É um pseudônimo que ele adotou a partir de uma cabana que ele ganhou dos discípulos, onde havia bananeiras plantadas, e essas bananeiras não eram estas que nós conhecemos hoje, que dá aquele cacho grande com frutos, eram bananeiras ornamentais. Enfim, ele adotou este nome e ele foi praticante do Renga Haikai, mas um Renga curto de apenas 36 estrofes, que também é conhecido com o nome de Kassen. Em São Paulo, nós temos hoje um grupo que se chama Grupo Caleidoscópio, e nós estudamos ainda hoje e praticamos também esse Kassen de 36 estrofes. É um jogo bastante divertido, mas assim que demanda um certo tempo e uma certa disponibilidade das pessoas estarem fazendo esses poemas encadeados. Mas é uma atividade lúdica e muito gostosa. Se alguém tiver interesse, a gente pode se reunir um dia em São Paulo para essa prática. Muito que bem. Então, eu estava dizendo que Haikai é esse poema de cunho cômico. Agora, como que esse Renga Haikai, que é um poema de 30, 40, 50 estrofes,
se transformou neste terceto de 3 versinhos que hoje nós conhecemos como haikai.